Agora, vocês querem saber o que é mais legal? Amanhã de manhã, ao vivo, o Fábio Porchat vai estar aqui no Hoje em Dia para contar muito mais sobre essa grande estreia e o programa dele. E sabe quem mais já está aqui no nosso programa? Ele, doutor Antônio Sprosser, bom dia. Bom dia, Ana, como vai? Tudo bem? Prazer estar aqui. Vamos lá, o tema do Você, o Doutor de hoje, olha só, prestem bem atenção, são os problemas hormonais, é um problema muito sério. E você de casa vai conhecer agora a história da Elisana. Por causa desses distúrbios, ela engordou mais de 50 quilos e ganhou pelos em excesso, a ponto, olha só, de ter que se barbear diariamente. Um drama que nós vamos conhecer melhor agora na reportagem da Samara Bastos. Essa é a Elisana há 16 anos. Eu era bem magra, até era chamada de magrela na escola. Essa é a Elisana hoje, com 53 quilos a mais. Me incomoda muito porque às vezes as pessoas até acham, né, que a gente não quer força de vontade, isso, aquilo. Só que eu já tentei, assim, de tudo. É uma coisa, assim, quase que impossível, eu acho, hoje, eu perder peso, né? Porque é muito difícil, muito complicado. Elisana tem 35 anos, 1,62 m de altura e 132 quilos. De acordo com o IMC, o índice que calcula a massa corporal da pessoa, ela está com obesidade grau 3. Eu escuto muito assim falar que vai fazer um exercício, uma atividade física. Só que não é só isso, né? E junto com o excesso de peso, vieram outros problemas. Hoje eu tô com problema de pressão alta, tô com diabetes, né? O excesso de peso da Elisana não tem fator genético associado, nem falta de controle na alimentação. Ela tem uma disfunção hormonal que atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. É a chamada síndrome do ovário policístico. No começo foi uma surpresa, né? Eu achei que fosse ter uma coisa comum só relacionada à menstruação, à irregularidade, né? A síndrome do ovário policístico, também conhecida como SOP, é um distúrbio endócrino que provoca alteração dos níveis de hormônio, levando à formação de cistos nos ovários que podem aumentar de tamanho. Um dos primeiros sintomas é a menstruação irregular, mas há outros associados, como a infertilidade e a alta produção de testosterona, que é o hormônio masculino, causando pelos e acne no rosto. Elisana descobriu a doença há 16 anos, quando teve os primeiros sintomas. Minha menstruação já estava começando a ficar irregular. E aí eu fui na ginecologista e foi quando ela falou que eu tinha síndrome dos ovários policísticos. Fiquei já 1 ano sem menstruar. 1 ano. Aí quando vem, fica às vezes até 30 dias ou mais. A partir daí, os problemas só aumentaram. Além do excesso de peso, a jovem também começou a ter pelos no rosto. Incomoda porque fica grosso, fica escuro. Se eu esqueço um dia de tirar, já fica feio. Se eu fico 2 dias, já fica bem aparecendo aqueles pelos mesmo de tipo como se fosse barba. E ela sente vergonha. Elisana trabalha em uma escola infantil. As perguntas são inevitáveis. Até uma vez uma criança perguntou se eu tinha barba. Elisana, ficar em frente ao espelho, olhando todos os dias o seu rosto, ver se está nascendo pelo ou não, já é um hábito que foi incorporado à sua rotina? Já. É a primeira coisa que eu faço de manhã, quando eu vou tomar banho, né? Primeira coisa já é fazer a depilação. A infertilidade ou dificuldade para engravidar é outro drama de quem convive com a síndrome. Há 10 anos, Elisana e o marido tentam ter um filho. Até engravidei uma vez, só que eu perdi, porque estavam de semanas e eu nem sabia. Porque como a menstruação é totalmente irregular, eu nem sabia que eu estava grávida. E como começou aquele fluxo muito grande, foi quando a gente foi no médico e que ele falou que eu já estava abortando, né? Eles tentaram outras vezes, mas nenhuma deu certo. Teve uma época que eu até fiz a ultrassonografia e os ovários estavam limpos. E aí até fiquei feliz, né? Mas aí nos meses seguintes, como que eu fazia o controle, quando eu fui fazer a próxima ultrassonografia já estava cheio de cistos de novo. Eu fico chateada, né? Eu gosto muito de crianças, né? Meu marido também. E a gente
Assim, no meu caso, eu fico meio que frustrada, né? Por não poder engravidar, mas é um sonho, né? A síndrome do ovário policístico não tem cura, mas pode ser controlada. O diagnóstico precoce ajuda a reduzir o risco de complicações. O tratamento, em geral, ameniza os sintomas, como a infertilidade e a obesidade. Em alguns casos, a cirurgia é a melhor indicação. Elisana faz o controle com hormônios, mas diz que não vê muitos resultados. Como eu participo dos grupos que tem, né, no Facebook, de outras meninas que também têm o problema, muitas meninas falam de outros tratamentos que tem e tal, só que é muito difícil, né, para fazer, não são tratamentos baratos, né. Incansável na busca por um tratamento mais adequado, ela sonha com um dia em que o organismo volte ao normal. E esse é exatamente o assunto do quadro Você e o Doutor de hoje. O problema que muitas mulheres sofrem, os distúrbios hormonais. E o problema da Elisana, a gente viu aí, o responsável por ele é a testosterona, que é o hormônio masculino, certo, Exato. doutor? É verdade. O corpo da mulher, ele é formado basicamente por vários hormônios que são controlados pelo cérebro. Aqui a tireoide fica no meio. Mas hoje nós vamos tratar muito da testosterona, do estrógeno e da progesterona. E nós sabemos que mensalmente a mulher tem um ciclo menstrual. Nos primeiros 15 dias da menstruação, o estrógeno sobe bastante e o estrógeno cai bastante e a progesterona sobe muito. Esse é o normal. Esse é o normal. Mas a gente sabe, Aninha, que aqui, olha, o ovário da mulher, ele produz esses hormônios, o estrógeno e a progesterona, e sob a ação da testosterona, o corpo da mulher muda muito. E existem alguns sintomas importantes quando essa testosterona oscila ou para cima ou para baixo. E olha só que coisa interessante. Um dos primeiros sintomas da oscilação da testosterona é o aumento de pelo no corpo. E é difícil tratar isso daqui. Ausência da menstruação, pele oleosa, aumento da acne, aumento da transpiração, a mulher começa a ficar com a voz grossa. Agora, se a testosterona começa a cair muito na corrente sanguínea, olha o que acontece. A mulher perde a libido, aumenta muito o peso da mulher e existe fraqueza e cansaço. Agora, doutor, e quais são as causas, né, desse excesso de testosterona no corpo da mulher? Então, a principal causa atual é a síndrome do ovário policístico. Essa doença aqui acomete 10% da população das mulheres. O câncer de ovário, ele existe e ele é responsável, às vezes, pela aquela barba. A mulher começa a ficar com barba mesmo. Assim como a nossa personagem, a Exato, Elisana. mas aí o câncer de ovário, ele aumenta muito essa pele, os pelos. E muitas vezes a mulher pensa que mas não é. Precisa ser bem investigada. Infertilidade, dificuldades em engravidar, menopausa precoce, o uso de anticoncepcional, insuficiência da glândula adrenal, a bebida alcoólica causa alteração da testosterona, a retirada dos ovários, alguns medicamentos como antidepressivos, remédios para depressão são um dos principais que atuam na alteração da testosterona e o estresse. Vocês que estão vendo o nosso programa agora, a mulher atual ela é muito estressada pelo ritmo de vida e isso causa só por si um transtorno da testosterona. Agora, doutor, no caso da Elisana, né, o grande problema dela é causado pelos ovários policísticos, Exato. né? E aí Exato. vamos fazer o seguinte, muita gente sofre com esse problema de ovários policísticos. O doutor Antônio Sprois vai explicar pra gente direitinho que problema é esse. E também, além da testosterona, tem dois outros hormônios que influenciam diretamente a vida de nós mulheres, que é o estrógeno e a progesterona. Você vai entender tudo, causas, sintomas, como é que você pode evitar, como é que você pode cuidar. Depois do intervalo, não sai daí que a gente volta já. Gente, olha que dado preocupante e alarmante. 10% da população brasileira, entre as mulheres em idade fértil, as mulheres sofrem com a síndrome do ovário policístico. Agora, doutor Antônio Sprois, a gente viu que com a Elisana e tantas outras mulheres que estão nos vendo agora, que tem o problema do ovário policístico, por que ele afeta diretamente
na testosterona, nesse hormônio? A síndrome do ovário policístico é muito estudada, e pouco conhecida. Mas a gente sabe que os ovários normais, eles têm os folículos, têm os corpos lúteos. Olha o que acontece na síndrome do ovário policístico. Esses cistos são muito grandes e eles atuam produzindo hormônio. E aqui você vai ver o perfil dos hormônios da mulher com ovário policístico, e a testosterona, ela é muito elevada, porque quem tem esse problema tem uma inflamação no corpo. E essa inflamação aumenta a testosterona. Fora isso, a testosterona, normalmente os andrógenos, eles são transformados em estrógeno. E nessa doença, isso não acontece. Acaba acumulando muita testosterona. E a terceira explicação é que com o ganho de peso, você tem uma resistência insulínica muito alta. A mulher fica diabética e isso também aumenta muito a testosterona. E o tratamento é clínico. A gente tem que bloquear esse fato com pílula, com hormônios. A gente tem que dar medicamentos que são antiandrogênicos para diminuir a formação dos pelos. Antigamente, o tratamento era cirúrgico. Tinha cirurgia em cunha. Muitas vezes os médicos faziam a ablação dos cistos. Hoje em dia, 99,9% o tratamento é clínico. Tem tratamento, é difícil engravidar, mas não é impossível. E é um tratamento eficaz. Eficaz, sim. Além da testosterona, a gente está vendo aqui que tem o estrógeno, que é outro hormônio que afeta diretamente nós mulheres. Como é que ele age no nosso organismo, Olha que coisa interessante, Renata. O estrógeno ou estrogênio, tanto faz falar estrógeno ou estrogênio, os dois estão certos. O estrógeno acompanha a vida da mulher desde a primeira menstruação até a gravidez, até a menopausa, pós-menopausa e a velhice da mulher. O estrógeno ou estrogênio, ele é muito importante. Para quê? Para a vida da mulher. E olha o que acontece quando você tem alteração do estrogênio ou do estrógeno. Para cima ou para baixo. A mulher tem dificuldade de dormir, falta de apetite, dor na relação sexual porque a vagina fica muito seca e alteração do humor, depressão, ansiedade, é um caos. Doutor, a mulher, ela pode ter todos eles juntos ou ela pode chegar a ter apenas um desses sintomas? Ela pode ter um dos sintomas, mas na maioria das vezes as coisas vêm junto. E é aquela idade que você está com uns 40, 45, já começa a entrar na menopausa, às vezes você tem uma insuficiência ovariana. Por isso que eu queria mostrar as principais causas da oscilação do estrógeno. O primeiro é o câncer do ovário, excesso de exercício físico. Excesso? As mulheres atletas não menstruam, elas têm amenorreia. Por quê? Porque altera o estrógeno. Outra coisa importante, as meninas ou as mulheres anoréticas e têm bulimia, todas elas também não menstruam, têm alteração por causa da oscilação do estrógeno. E, finalmente, a síndrome pré-menstrual, lembrando também que a menopausa precoce, quando você tem 40 anos e já começa a atrasar o teu fluxo menstrual, você já pode entrar num quadro de insuficiência ovariana e ter esse problema estrogênico. Agora, doutor Antônio, tem também alimentos que ajudam a gente, né, que podem ajudar aí no controle do estrogênio, não tem? Vários estudos mostram que a mudança do estilo de vida da mulher é fundamental. Atividade física, dormir bem, fazer terapia, acupuntura e alimentação muito natural. Com o quê? Feijão com leguminosas, né, com grãos integrais, frutas secas. A reposição hormonal com as pílulas é muito importante. Então, sempre tem o seu ginecologista ao seu lado, a sua ginecologista, nutricionista. É um grupo, é um time para melhorar a tua parte hormonal. E lembrando, doutor, qualquer exame, o mais simples possível, a mulher consegue detectar essas alterações hormonais. Sim, é só colher um FSH e um estrogênio para a gente conseguir detectar o que você está passando. E lembra, cuidado com reposição hormonal. Nem todas as mulheres podem fazer reposição hormonal. Aproveitando isso que o senhor falou, quem não quer fazer a reposição hormonal, tem medo de medicação, consegue regularizar, consegue tratar apenas através da alimentação? Ana, dependendo do nível da insuficiência ovariana, muitas vezes só com alimentação e atividade física é difícil. Mas hoje nós temos hormônios com pouca quantidade de estrogênio que você pode colocar um gel ou um anel vaginal ou então tomar esse medicamento, mas dose muito pequenininha para você não ter efeito colateral, como infarto, hipertensão, trombose, AVC, etc.
E além de todos do estrógeno e da testosterona, tem também um outro nome complicado, a progesterona, que a gente ouve muito falar na época da gravidez, não é isso, doutor Antônio? É verdade. É verdade. Agora, você conhece, você sabe quais são as causas, os sintomas, o que é que o excesso de progesterona causa no seu organismo? Então não sai daí que a gente volta já com a explicação que eu tenho certeza que é muito importante para todas nós mulheres. Estamos de volta com Hoje em Dia, o quadro Você e o Doutor, falando sobre os distúrbios hormonais. Chegou a vez a gente saber um pouco mais sobre a progesterona, o excesso, a falta. Doutor, a progesterona a gente fala muito quando a mulher engravida, verdade, correto? é. Então é assim, olha aqui nesse quadro aqui, agora a gente falou do ciclo menstrual. Olha a progesterona aqui, ó, no segundo ciclo da menstruação. O que que ela faz? Aí o que acontece? A mulher ovula. O que que é ovulação? Aqui você tem o ovário, ó. O ovário libera o óvulo, aqui na trompa encontra o espermatozoide com o óvulo, aí a mulher engravida e aqui fica, olha, o feto vai se desenvolver aqui no útero. Mas é a mesma coisa que você jogar semente, a semente é o espermatozoide e a terra é o nosso ovário, o nosso óvulo. O óvulo encontra o espermatozoide, aí eu preciso do estrógeno, isso daqui é o adubo, que é o estrógeno. E agora tem a progesterona, que vem para regar a fase final para a mulher ficar grávida. Só que a progesterona, esse hormônio que eu acabei de jogar, ela é muito importante para o corpo da mulher. Essa progesterona, ela age no corpo inteiro da mulher. Ela faz o quê no nosso Olha os corpo? sintomas, Exatamente. olha os sintomas, o que acontece quando, desculpa, Aninha, quando aumenta ou diminui, mudança no apetite. Aí a mulher começa a ganhar peso. Alteração do humor, ansiedade, a menstruação muda completamente, a mama fica muito sensível, inchaço durante a menstruação, cansaço e fadiga e perda da libido. Você vê que o estrógeno, a progesterona e a testosterona São bem parecidos. São muito parecidos e a mulher funciona como uma bomba química. É uma coisa impressionante o corpo da mulher. E as causas que podem mudar essa progesterona. Ai, olha que medo, só. eu tô olhando isso daqui, eu tô vendo o nosso dia a dia, praticamente. Olha, primeiro, o estresse. Como eu falei, o estresse muda a vida da mulher. A dieta, uso de contraceptivo ou gravidez múltipla, síndrome pré-menstrual e câncer do útero. Então essas são as principais causas que oscilam muito a progesterona. E como é que a gente pode tratar essa oscilação, doutor? Normalmente, o que o médico faz, o ginecologista, o endocrinologista, é repor hormônio. Mas eu vou falar outra vez, precisa tomar muito cuidado para fazer reposição hormonal. Porque a reposição, quando você dá progesterona junto com o estrógeno e junto com a testosterona, a mulher pode ter câncer, infarto, AVC, trombose. Então, tomem cuidado para fazer reposição hormonal. Agora, doutor, se a pessoa tem a progesterona alterada, significa que pode ter também problema no estrógeno e na testosterona ou não tem nada a ver? Pode sim, que as coisas estejam interligadas. Porque lembra, Renata, que eu falei quando eu comecei o programa, que a nossa glândula do cérebro, tanto a pineal como a hipófise, elas controlam os nossos hormônios no ovário e você pode ter uma alteraçãozinha lá que desregula tudo. Então, quando você for fazer exame, procura medir todos os seus hormônios femininos, os hormônios da tireoide, fazer uma avaliação das mamas para você ver se não tem um câncer precoce das mamas e um ultrassom da pelvis para ver o tamanho dos ovários também. Doutor, quem sabe que tem algum problema, alguma disfunção hormonal, precisa ir de quanto em quanto tempo ao médico e os exames precisam ser feitos também nesse mesmo período? Quem tem disfunção hormonal precisa ir muito mais vezes num ginecologista como o Dr. Fábio Lopes, que é um ginecologista. Ele é endócrino ginecologista. Então você, por exemplo, começa a fazer a reposição, depois de 3 meses você repete os exames, depois de 3 meses, depois de repente uma vez a cada 6 meses e depois uma vez por ano. Mas é muito importante fazer um controle rigoroso das mamas, do coração, do diabetes e a dica final é não ganhe muito peso, porque o excesso de peso
pode desequilibrar seus hormônios. Para falar a verdade, a gente não precisa de um doutor Sprouse na vida, todos os dias. Obrigado, logo depois do programa, ele vai estar no chat para tirar todas as suas dúvidas sobre os distúrbios hormonais, que são problemas assim que interferem e muito a vida de nós mulheres e, consequentemente, a vida de toda a família, né? Porque o marido sente, os filhos também. Sim, então, tá na hora de se cuidar, hein? Ele tá lá no chat. Né, Aninha? É isso mesmo.